Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Olá, paz e bem. Hoje é quinta-feira santa, dia da Santa Ceia do Senhor, dia também da Missa do Lava-Pés, Missa dos Santos Óleos do Crisma, dia da instituição da Eucaristia e dia também, evidentemente, da instituição do sacerdócio por Jesus Cristo na última ceia. Portanto, hoje é um dia muito importante para toda a igreja no mundo inteiro. Por ser, meu irmão, minha irmã, o centro e o ápice de toda a vida cristã, a Eucaristia ganha destaque hoje aqui em nosso canal, o Evangelho nas Redes, com alguns vídeos a respeito da Eucaristia. Todos os vídeos frutos de pesquisa, oração e devoção à Eucaristia, o milagre dos milagres. O nosso primeiro vídeo, que virá depois desse aqui, foi narrado pelo nosso irmão Haroldo Barros, ele que é ministro da Eucaristia e também da Palavra, ele que é pai de família, ele que também é professor de filosofia e de história, portanto, uma pessoa muito gabaritada para iniciar os nossos estudos aí, nossos vídeos sobre a Eucaristia. Então Deus os abençoe e não esqueça também, se você gostar do vídeo, nos ajudar se inscrevendo no canal, se você não é inscrito ainda, curtindo, comentando e compartilhando com aquelas pessoas que você acredita que ficarão felizes em receber esse vídeo. Tá bom, meus irmãos? Então, muito obrigado desde já e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Definição de milagre. O Catecismo da Igreja Católica define os milagres como sinais que manifestam a glória de Deus e confirma a missão divina de Cristo e de seus santos. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convido a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede aquilo que pedem. Assim, os milagres fortalece a fé naquele que faz as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Catecismo da Igreja Católica, 547 e 550. Os milagres de Jesus são parte essencial de sua missão. Confirmam a chegada do reino de Deus e são sinais do amor divino por nós. Catecismo da Igreja Católica, 1504. Santo Agostinho reforça esta visão. Os milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários aos que conhecemos da natureza. Santo Agostinho, Cidade de Deus, 21:8. Milagres na Bíblia, Antigo Testamento. Abertura do Mar Vermelho. Êxodo 14, 21, 22. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. O mar se transformou em terra seca, e as águas se dividiram. Multiplicação do azeite da viúva. Segundo Reis 4:1-7. O azeite parou de correr. Então ela foi e contou ao homem de Deus, que disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Com o que restar, viverás tu e teus filhos. Novo Testamento. Transformação da água em vinho. João 2:1-11. Jesus disse aos serventes: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve
o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14, 11, Mateus 14, 13, 21. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços sobrantes. Milagres na vida dos santos. Santo Antônio de Pádua. Um dos milagres mais conhecidos de Santo Antônio é o da mão cortada. Um homem arrependido por ter agredido sua mãe foi até Santo Antônio. Ele cortara sua própria mão como penitência. Santo Antônio pegou a mão cortada e, em oração, milagrosamente a recolocou no lugar. Santa Teresa d'Ávila testemunhou várias curas milagrosas, entre elas a cura de uma irmã paralítica do convento de São José. Por oração, a imposição das mãos, a serva de Deus viu a enfermidade desaparecer diante de seus olhos. Vida, capítulo 31. O discernimento da Igreja sobre os milagres. A Igreja possui um rigoroso processo de investigação dos milagres. O dicastério para a causa dos santos requer provas científicas e teológicas para a aprovação de um milagre. O Papa Bento XIV estabeleceu critérios no século XIII. Os milagres devem ser um evento que não pode ser explicado pelas leis naturais e deve ser instantânea, duradoura e inexplicável pelo conhecimento humano. Dei severum, Dei beatificatione e beatorum canonizatione, livro 3, capítulo 53. O Catecismo da Igreja Católica reforça a importância do discernimento sobre os milagres. Os milagres fortalecem a fé e são os sinais da presença de Deus, mas devem ser discernidos e interpretados à luz da revelação divina e do ensinamento da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, 156. Milagres eucarísticos. Definição de milagre eucarístico. Os milagres eucarísticos são sinais sobrenaturais que confirmam a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Como sinal, como ensina a Igreja, a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente todo inteiro em cada uma das espécies eucarísticas e todo inteiro em cada uma das suas partes. Catecismo da Igreja Católica, 1377. Os sinais sensíveis da Igreja, os sinais sensíveis da Eucaristia, revelam uma realidade sobrenatural que ultrapassa a compreensão humana, sendo ocasiões em que Deus manifesta seu poder. Catecismo da Igreja Católica, 1324-1327. Fundamento bíblico. A crença na presença real tem base nas próprias palavras de Jesus. Instituição da Eucaristia. Mateus 26, 6, 28. Tomai e comei. Este é meu corpo. Tomai e bebei. Isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Discurso do pão da vida. João 6, 51, 55. O pão que eu darei é minha carne, para a vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Que sejamos sinais de milagres e possamos ter a graça de receber os milagres em nossas vidas.
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do teu